Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, diante de nosso Deus ouvimos este Evangelho que mostra a nossa pequenez, a nossa fragilidade, mas que Deus conta conosco para a propagação do reino de Deus. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir quer nos fazer compreender que o reino de Deus deve prosperar, deve crescer, assim como quando o fermento é colocado na farinha. Jesus se utiliza de parábolas, de comparações, para nos apresentar o reino de Deus e nos motivar a uma participação mais efetiva, como o fermento na massa, pois devemos nos lembrar que a partir do nosso batismo, a presença de Deus é uma constante em nossa vida. E claro, a partir daí, nos responsabilizamos pelo reino. Precisamos ir passo a passo, crescendo no conhecimento da doutrina através da catequese, do estudo da Bíblia Sagrada, da vivência sacramental. Isso tudo é fazer parte do reino de Deus. E vamos crescendo cada dia mais neste conhecimento. Através das parábolas, que são breves histórias do nosso cotidiano, o Senhor nos fala, colocando-nos perante Deus, para que consigamos perceber o sentido de suas palavras e compreendermos a sua mensagem. Precisamos, através destas parábolas, viver um crescimento contínuo. Cada dia nós vamos crescendo, mesmo que às vezes pensemos que estamos num processo lento de conhecimento. Mas é assim que caminhamos. Mesmo num processo lento, nós precisamos ir adiante, crescer. Precisamos nos envolver mais com as coisas de Deus, com a nossa igreja. Apesar de que os meios utilizados por Jesus no Evangelho de hoje serem simples, como a semente e o fermento, nós sabemos que os resultados são grandiosos. A pequenez do grão, da semente de mostarda
e a pequena quantidade de fermento demonstram que tudo pode crescer de uma maneira que mostre a grandeza de Deus, do projeto de Deus, e mostram que o reino acontece lentamente e que ainda hoje estamos no trabalho de cada dia para fazer o reino crescer. Apesar de pequenos e simples, Deus conta conosco para esse processo de expansão do reino. Vejam, Jesus começou o seu projeto com 12 discípulos. Depois enviou 72 outros. E tudo foi crescendo de uma maneira gradual, talvez lenta, mas crescendo, e assim chegou até nós no dia de hoje. E nós nos alegramos por fazer parte dessa história de salvação. A semente de mostarda é símbolo da pequenez, até mesmo da nossa pequenez. No entanto, esse minúsculo grão lançado na terra germina e se torna um arbusto de até 3 metros, permitindo às aves pousar em seus ramos. Também um pouco de fermento é suficiente para fermentar uma grande massa e assim fabricarmos o pão. Então vejam que com coisas pequenas, simples, o Senhor nos mostra a beleza e a grandiosidade do reino de Deus. Com o reino, claro, se dá algo semelhante. É preciso esperar com confiança. O projeto de Jesus, iniciado com um punhado de pessoas, poucas pessoas, pessoas simples, pessoas sem projeção social, pessoas estranhas naquela época, diante de toda a projeção econômica, religiosa. Eram pessoas simples, eram pescadores. Fez com que o reino se tornasse como é hoje. Então vejam, Deus escolhe os simples, os pequenos, para fazer com que o seu plano de amor possa crescer e dar frutos entre nós. Somos pequenos e frágeis, sim, mas também somos destinados a um fim grandioso. Aí está a ação de Deus. E olhem, Ele conta conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.